Agora tem o som, não ligou. Eu quero vos saudar neste quarto domingo após Pentecostes, com a palavra, com o lema da semana que hoje nós iniciamos. Palavra essas de Efésios capítulo 1, versículo 17. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu repito esta saudação para nós neste quarto domingo após Pentecostes. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E também as palavras específicas para domingo, Salmo 16, versículo 8. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. E Lucas capítulo 9, versículo 62. Quem começa a arar a terra e olha para trás, este não serve para o reino de Deus. Que nós possamos seguir alegres, confiantes naquilo que nós fazemos na obra de Deus, no nosso serviço neste mundo, através de tudo aquilo que nós fazemos, que nós construímos, nós estamos louvando e glorificando ao Senhor. Por isso nós iniciamos esse nosso culto em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu convido para um momento de oração, nós oramos. Ó Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por podermos estar iniciando mais uma semana. Nós queremos te agradecer, ó Senhor, pelo fôlego da vida. Nós queremos te agradecer pelo sol que brilha lá fora, ó Senhor. Nós queremos te agradecer pelo frio que faz. Nós queremos te agradecer porque Tu és um Deus conosco. Porque Tu nos acompanhas, ó Senhor. Tu estás à nossa frente. Tu estás ao nosso lado, ó Senhor Deus. E assim também queremos consagrar agora este dia e esta nova semana nas Tuas mãos. Ó Espírito Santo de Deus, vem estar conosco, vem encher o nosso ser, para que nós possamos fazer aquilo que Te agrada, para que nós possamos Te obedecer, ó Senhor, e que nós possamos Te louvar. Nós queremos, ó Senhor Deus, colocar a nossa vida diante do Teu santo altar, em nome de Jesus. Amém. Eu convido agora para um momento de louvor. Nós queremos louvar e engrandecer o nome do Senhor nosso Deus. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face, rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face, rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande, grande, e Te dar o louvor que devido estamos nós aqui. Só pra Te adorar.
estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Deus nos dá a vida, Ele a cuida, mantém, Ele também promete recebê-la de volta. E nesse processo, a nossa vida ela pode ser comparada a uma caminhada, a caminhada da vida. E nessa caminhada, há momentos que tudo vai bem, que estamos muito alegres, mas também há momentos mais difíceis, também há momentos que caímos, nos machucamos, há momentos que nós precisamos nos colocar de novo na estrada da vida. Há momentos de começos e recomeços. E um dos grandes presentes que o Senhor nosso Deus nos dá é a possibilidade de nós colocarmos a nossa vida em ordem perante Ele, de nós chegarmos ao Senhor Jesus, de confessarmos os nossos pecados, de nos arrependermos e podermos assim prosseguir rumo ao alvo que é a eternidade. Quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós falamos daquilo que está errado na nossa vida, Deus nos presenteia grandiosamente. E por isso eu convido que nesse momento nós possamos em sinceridade e humildade confessar os nossos pecados perante o Senhor e nos arrepender. Ó Deus querido e amado, muito obrigado por podermos chegar diante do Teu santo altar, diante da Tua santa presença, assim como nós somos, assim como Tu nos conheces. Ó Senhor Deus, nós declaramos que Tu tens nos cuidado, que Tu tens nos abençoado, que Tu muitas vezes tens nos buscado, ó Senhor Deus, tens nos dado a Tua mão santa e poderosa. Mas mesmo assim, ó Senhor, muitas vezes somos rebeldes, nos afastamos da Tua presença, caminhamos por caminhos que não são os Teus, ó Senhor Deus. Ouvimos a Tua palavra, a lemos, mas tantas vezes não a obedecemos, ó Senhor. Por isso, nesse momento, nós chegamos diante da Tua presença, ó Senhor, e confessamos que nós temos pecado, em pensamentos, em palavras, em coisas que fizemos ou deixamos de fazer, em bem do nosso próximo ou em bem de nós mesmos. Nós somos pequenos, nós somos fracos, falhos, pecadores, e por isso nós queremos agora Te pedir, ó Senhor, o Teu perdão e a Tua misericórdia. Ó Senhor, que Tu possas nos lavar com Teu santo sangue, ó Senhor Jesus, para que assim nós possamos ser perdoados, purificados e restaurados para a Tua honra, a Tua glória e para o Teu louvor. Assim nós queremos entregar toda a nossa culpa diante de Ti. Nós queremos dizer que estamos arrependidos, ó Senhor, de tudo aquilo que temos feito contra a Tua vontade. Por isso nós Te pedimos, tem piedade de nós, Senhor. Amém. A palavra de Deus nos diz que toda vez que nós confessarmos os nossos pecados e deles nos arrependermos, Deus é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Por isso, nesse momento, eu anuncio em nome do Senhor Jesus, que se verdadeiramente tu confessaste o teu pecado e dele te arrependeste, então recebe o perdão de Jesus Cristo sobre a tua vida. Amém. Senhor, tu nos chamaste, portanto estou aqui. Senhor, tu nos chamaste, portanto estou aqui. Porque nos convidaste.
Faço a leitura bíblica do Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, dos versículos 40 a 42. Mateus 10, 40 a 42. Quem recebe vocês está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Quem receber um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem apenas por ser meu seguidor, Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem apenas por ser meu seguidor, der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Até aqui, palavra do Senhor. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler são as instruções finais que Jesus dá aos seus 12 discípulos, quando ele envia os seus 12 discípulos para pregarem o Evangelho pela primeira vez. E ele manda esses seus discípulos irem sem levar nada, sem levar ouro, prata ou cobre, sem saco de viagem, sem túnica ou sandália extra. Jesus diz para eles irem sem levar nada, porque eles deveriam buscar abrigo na casa das pessoas. Jesus queria que eles fossem até um povoado ou até uma cidade, pregassem o Evangelho naquela cidade ou naquele povoado, e caso eles fossem bem recebidos e alguém quisesse acolhê-los em suas casas, eles deveriam ir para a casa dessa pessoa que desejava acolhê-los e se deixarem ser acolhidos por elas, e depois seguirem adiante para outro povoado, para outra cidade, para mais uma vez pregar o Evangelho e serem ou não acolhidos pelas pessoas. Mas, caso eles chegassem a alguma cidade e as pessoas não os quisessem receber, nem ouvir a palavra que eles gostariam de pregar, eles deveriam sair daquela cidade e até mesmo sacudir o pó daquela cidade das suas sandálias, como um sinal de juízo. Jesus diz para eles irem sem nada, em direção a pessoas desconhecidas, para pregar o Evangelho para elas. E Jesus ainda diz para elas, para esses discípulos, vão sem medo. Ele diz para aqueles seus 12 discípulos irem sem medo. Na narração desse envio dos discípulos, Jesus diz pelo menos 3 vezes, não tenham medo. Ele os alerta que eles serão perseguidos, que eles poderão ser levados aos tribunais e serem açoitados. Jesus diz que eles se tornarão pessoas odiadas por pregarem o Evangelho. Ou seja, eles tinham todas as razões do mundo para estarem com medo. Mas ainda assim eles vão. E eles vão em vulnerabilidade, eles vão sem nada, porque é Jesus quem está os enviando. E Jesus também diz para eles outra coisa, e eu creio que essa seja a chave fundamental para nós irmos e anunciarmos a palavra. Ele diz para eles irem tendo tomado a sua cruz, ou seja, irem tendo eles crucificado antes, a eles mesmos na cruz, crucificado o seu ego, as suas próprias vontades, estando mortos para eles mesmos, mas vivos para Deus, vivos para agirem em conformidade com a palavra de Deus. Mas Jesus, além de dar esse choque de realidade neles,
ele também dá a esses discípulos palavras de encorajamento. Ele diz que estará com eles em todos os momentos, que as palavras que eles estariam levando para essas cidades, para essas pessoas, transformariam as suas vidas. E sim, também haveriam pessoas que estariam dispostas a receber essa palavra. E por causa desse anúncio, e por causa desse recebimento desse anúncio, essas pessoas também seriam recompensadas. Porque recebendo a Jesus Cristo, porque recebendo os discípulos, Jesus diz que eles estariam recebendo a Ele mesmo. Ou seja, recebendo um discípulo de Jesus, aquelas pessoas estariam recebendo o próprio Jesus. Assim como quem recebia Jesus, recebia o próprio Deus. Mas o que é que esse texto bíblico tem a ver com a nossa vida? O que o relato do envio dos 12 discípulos para pregar pela primeira vez tem a ver com a nossa vida? E o que essa promessa de que essas pessoas receberiam a recompensa por acolherem esses discípulos, por acolherem um profeta, ou uma pessoa boa ou justa, como dizem outras traduções, por acolherem os pequeninos, que no texto são os discípulos. O que é que esse texto tem a ver conosco? Infelizmente, talvez a gente leia essa história e pense que ela não tem muito a ver com a nossa vida, que é só uma história distante, uma narrativa distante de nós. E nessa manhã eu quero apontar 3 razões porque isso acontece, pelas quais isso acontece. 3 coisas que nos impedem, de a exemplo dos discípulos de Jesus, irmos e também anunciarmos a palavra de Deus, e também 3 razões pelas quais nós não acolhemos as pessoas que anunciam a palavra de Deus. E a primeira coisa é o egoísmo. Nós não estamos tomando a nossa cruz. Nós não estamos morrendo para as nossas vontades e estando vivos para a vontade de Cristo. Mas nós estamos centrados em nós mesmos, nas nossas próprias vontades. Nós estamos vivos tão somente para nós mesmos e mortos para a vontade de Cristo. Nós nos dizemos ocupados demais para investir tempo em evangelizar pessoas. É claro que se nós fôssemos aplicar o exato mesmo modelo, mesmo método dos discípulos de evangelismo, talvez isso não daria certo para nós, porque o nosso contexto é outro. Nós vivemos em tempos diferentes. Naquela época, a hospitalidade era algo comum. As pessoas hospedavam umas às outras, embora isso não fosse garantido. Hoje, provavelmente, se nós usássemos esse mesmo método e fôssemos pregar lá em Novo Hamburgo, ou aqui na nossa própria cidade, talvez isso não daria certo. No entanto, isso não significa que nós podemos deixar de anunciar o Evangelho. Mas atualmente, isso nos exige primeiro nos aproximarmos das pessoas, para depois anunciarmos o Evangelho para elas. Nós precisamos então dedicar tempo a conhecer essa pessoa, a história de vida dela, para no tempo perfeito, no tempo preparado por Deus, anunciarmos a palavra de Jesus a ela. Nós não podemos ficar no nosso egoísmo, sempre argumentando: eu queria até praticar mais o evangelismo, mas eu não tenho tempo. Eu queria, mas eu tenho muita vergonha.
Eu queria, mas eu não sei como falar de Jesus. Ei, é Jesus que vai contigo. É o Jesus que também diz a esses discípulos: não se preocupem com o que vocês vão falar. É Deus quem falará através de vocês. A segunda coisa, que muitas vezes é um empecilho para nós anunciarmos o Evangelho, é o fato de que nós não queremos ser vulneráveis. Ir até uma pessoa para falar de Jesus Cristo implica deixar que essa pessoa também olhe para a minha vida e me observe e me conheça. Se há algo que muitas vezes impede as pessoas de chegarem a Jesus Cristo, somos nós mesmos, por darmos um mau testemunho. E acreditem, tem pessoas que nos observam apenas com o intuito de comprovar para elas mesmas que o Evangelho não faz sentido, que ser cristão não faz sentido, porque pessoas cristãs são hipócritas. A terceira coisa que muitas vezes se mostra como um empecilho em sermos evangelizadores é o medo. Nós temos medo, muitas vezes, de até assumir que somos cristãos, em meio a um grupo que não vê isso como algo positivo. Quanto menos, então, temos coragem de ir e evangelizar alguém, caminhar com alguém, estar ao lado dessa pessoa, discipulá-la. Nós não falamos de Jesus porque nós temos medo. Nós temos medo de como nós vamos ser encarados. Temos medo de sermos ridicularizados por causa da nossa fé. Então a gente prefere ficar na nossa, ficarmos neutros. Mas por causa da nossa omissão, por causa do nosso medo, por causa do nosso egoísmo, por nós não querermos nos mostrar vulneráveis, pessoas estão deixando de ser abençoadas. Pessoas estão deixando de conhecer o Evangelho. Queridos, o papel da igreja é ir e arrebatar pessoas do inferno. A partir desse relato bíblico, eu quero dizer que nós podemos, além de nos enxergar na figura desses discípulos, nós também podemos nos enxergar na figura das pessoas que acolhem ou deixam de acolher o anúncio do Evangelho. Acolhem ou deixam de acolher esses discípulos, esses pequeninos de que fala o texto bíblico, os profetas, os justos. E com isso, essas pessoas deixamos de receber a recompensa que Deus tem para nos dar, quando nós deixamos de acolher essas pessoas. E nós fazemos isso, queridos, muitas vezes pelos mesmos motivos que nós deixamos de evangelizar pessoas. Primeiro, o egoísmo. Mais uma vez, nós não acolhemos porque nós simplesmente não queremos acolher. É triste, mas nós estamos cada vez mais nos tornando pessoas voltadas apenas para si mesmas. Nós vivemos cansados, esgotados de tantas tarefas que nós temos durante a semana. Muitas vezes a gente levanta da nossa cama, já bem assim, bem sem vontade, já pensando quando nós podemos voltar para ela, quando nós poderemos voltar para ela. Nosso prazer não está mais associado a bons tempos de comunhão com pessoas. Nós aprendemos a encontrar prazer sozinhos, em frente a uma tela de celular, de computador, de TV. Encontramos prazer na comida, em dormir.
Muitas vezes, pensar em assistir um filme lá no seu sofá, enroladinho no cobertor, parece que te traz mais alegria do que pensar em ter comunhão com a tua família. Quantas vezes você já disse para alguém: vamos marcar uma jantinha uma hora dessas? Ou vamos lá em casa? Mas no seu íntimo você sabia que efetivamente aquilo não iria acontecer. E falou por falar, sem sinceridade alguma. Mas aí, quando a gente se cansa das tecnologias, dessas outras fontes de prazer, nós até queremos ter comunhão, mas é com pessoas específicas, com um grupinho bem seleto de pessoas. Nós não queremos receber na nossa casa os profetas, os justos e os pequeninos de Deus que o texto fala. Nós não queremos aquele irmão da igreja na nossa casa que a gente nem tem muita intimidade. Se nós vivêssemos na época de Jesus, provavelmente os discípulos iriam anunciar o Evangelho, mas eles não iriam ser acolhidos por nós em nossas casas. Em segundo lugar, nós não acolhemos, nós deixamos de receber profetas justos e pequeninos de novo, porque não queremos nos fazer vulneráveis, não queremos mostrar nossa vulnerabilidade. Afinal, receber alguém significa mostrar minha casa, mostrar a forma com que eu me relaciono com a minha família. Em outros lugares, talvez na igreja, seja muito mais fácil de disfarçar quem eu realmente sou e a forma com que eu me relaciono com os meus familiares. Mas quando eu chamo alguém para vir para minha casa, eu corro o risco de ser descoberto, que essa pessoa descubra quem é o meu verdadeiro eu e a forma com que eu me relaciono com a minha família. Porque uma pessoa que crê em Jesus, ela traz consigo luz. Em terceiro lugar, então, está justamente o medo. Nós temos medo de sermos confrontados com o nosso pecado. A presença de um profeta, de um justo, de um discípulo de Jesus, só por essa pessoa ser quem ela é, muitas vezes busca ser evitada. Muitas pessoas deixam de receber ou se colocar na presença de uma pessoa que crê em Deus, deixam de vir à igreja, porque não querem ser confrontadas com a realidade de que em suas vidas há muita coisa que não está coerente com a vontade de Deus. Não querem também, mais uma vez, ouvir do amor de Deus, um amor que é tão grande que chega a ser constrangedor se recusar a ter um relacionamento com Ele. Queridos, nós estamos deixando de abençoar vidas e sermos abençoados por puro egoísmo, por não querermos nos apresentar vulneráveis, por termos medo. Se nós assumirmos o compromisso de anunciar o Evangelho, nós podemos abençoar vidas. E se nós nos colocarmos como pessoas que acolhem anunciadores do Evangelho, nós teremos nossa vida abençoada por Deus. Muitas traduções, no lugar da palavra recompensa, que aparece no nosso texto, trazem a palavra galardão. Galardão. Parece uma palavra estranha, mas ela significa recompensa. O texto diz que quem receber um profeta, um justo ou um pequenino de Deus,
não deixará de receber o seu galardão, não deixará de receber a sua recompensa. Essa será uma recompensa dada sobretudo na eternidade. Queridos, nós não somos salvos por obras. É unicamente pela obra de Jesus Cristo que nós chegaremos aos céus. Mas quando a palavra fala em galardão, fala em alguma recompensa que nós receberemos nos céus. A Bíblia não diz o que será a recompensa, como será essa recompensa, mas essa promessa de que receberemos uma recompensa quer servir para nós como um estímulo para cumprirmos a palavra de Deus. E nós só conseguiremos cumprir com essa ordenança de Jesus, de irmos e anunciarmos o Evangelho, como também recebermos pessoas que anunciam o Evangelho, se nós pregarmos o nosso eu na cruz e nos preocuparmos mais em agradar a Deus do que a nós mesmos. Quando nós nos fizermos vulneráveis, quando nós tivermos a coragem de ir e evangelizar pessoas, quando nós tivermos coragem de receber pessoas em nosso lar, queridos, nós precisamos ser mais loucos por amor a Deus, mais apaixonados por fazer a vontade de Deus, que a gente não se conforme com esse mundo, onde há muitas pessoas que ainda não conhecem do Evangelho, que ainda não conhecem do amor de Deus, que morreu numa cruz, para nos perdoar os pecados, para nos dar vida. Chega de egoísmo, chega de medo, que o nosso amor e a nossa fidelidade a Deus estejam acima de todas as coisas. Amém. Convido vocês para que agora nós juntos também confessemos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Quando juntos dizemos: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Encher teu coração de gozo.
convido para que nós possamos orar, nós oramos. Ó Deus querido e amado, muito obrigado, porque também cada um e cada uma de nós é chamado e chamada para transmitir a Tua Palavra. Ó Senhor, nós queremos Te agradecer, porque um dia a Tua Palavra chegou ao nosso coração, porque ao longo da história Tu tens usado da vida de homens e mulheres fiéis, ó Senhor, que tem não somente falado da Tua Palavra, ó Senhor, mas que tem sobretudo também vivido ela. Aqui nós estamos, ó Senhor, e queremos Te pedir também que através de cada um e de cada uma de nós, Tu possas estar dispondo para que a Tua Palavra chegue adiante. Ó Senhor Deus, há muitas pessoas que precisam ouvir do Teu amor. Há muitas pessoas, ó Senhor Deus, que precisam de um sentido na sua vida. Há muitas pessoas que precisam uma resposta às suas perguntas. E assim nós queremos agora Te pedir, ó Senhor, que Tu estejas derramando do Teu Espírito Santo sobre cada um e cada uma. Ó Senhor Deus, nós queremos Te pedir e Te invocar, ó Senhor, por todas as pessoas que estão em casa, que estão nos hospitais, que estão doentes, que precisam da Tua cura, estar visitando agora cada uma dessas pessoas através do Teu Espírito Santo. Nós queremos Te pedir, ó Senhor Deus, assim também pelas famílias enlutadas, por aqueles que choram, ó Senhor, pela perda de um ente querido, que Tu possas estar consolando, que Tu possas estar abençoando e restaurando a vida desses familiares, ó Senhor Deus. Nós queremos Te pedir por aquelas pessoas que estão desempregadas, ó Senhor, que precisam do sustento da vida, que Tu possas estar abrindo oportunidades de trabalho, ó Senhor Deus, que Tu possas estar cuidando para que nada falte, ó Senhor Deus. Nós queremos Te pedir, ó Senhor Deus, por toda a humanidade que ainda está atravessando, e principalmente de uma maneira bem especial nós no Brasil, a pandemia da Covid-19. Nós queremos Te agradecer também, ó Senhor Deus, pelas notícias que nos trazem esperanças, ó Senhor Deus, de que há caminhos para vacinas, ó Senhor. Nós queremos Te agradecer pela vida de todos os pesquisadores, de cientistas, de pessoas que trabalham na área médica, ó Senhor Deus, e que estão se empenhando pela cura e pela restauração. Sim, ó Deus, que esta vacina possa ser desenvolvida o quanto antes, ó Senhor, para que haja cura, ó Senhor, em toda a humanidade, de toda esta doença que estamos vivendo. Queremos também Te pedir de uma maneira bem especial aqui pela nossa cidade de Ivoti, ó Senhor Deus, que Tu estejas curando a cada um dos doentes, ó Senhor Deus, que Tu possas estar, ó Senhor Deus, também nos cuidando e nos protegendo, ó Senhor Deus, de toda doença. Das trevas manifestam-se as forças dos céus. A
Amados, assim nós estamos terminando mais uma celebração, estamos caminhando, iniciando a caminhada de uma nova semana. Queremos fazê-lo na bênção e na paz do nosso Senhor, sabendo que Ele está à nossa frente, que Ele nos cuida, que Ele nos acompanha e que Ele nos guarda. Não sabemos o que essa semana nos preserva, não sabemos o que está diante de nós, mas temos a promessa do Senhor que nos diz: jamais te deixarei, jamais te desampararei. Que assim nós possamos estar consagrando as nossas vidas, a nossa família, nosso trabalho, nossa saúde nas mãos de Deus, sabendo que Ele vai guardar a vida de cada um e de cada uma de nós. Que o Senhor Deus e Pai te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que Ele tenha misericórdia de nós e nos dê a sua paz hoje e sempre. Amém. Que assim nós possamos caminhar com muita alegria na graça e na bênção do Senhor Jesus. Amém.